prosseguindo no estudo de história da igreja, agora vamos falar o item 19 aí na lição 3. O título é a Igreja Suíça Livre. Tá bom? Igreja Suíça Livre, é o item 19, está na página 47 do material didático, né? Que diz, foi um trabalho iniciado em 1525. Alguns reformadores suíços começaram a questionar o batismo de recém-nascido. Tá bom? Então, eles, convivendo com anabatistas, como eu mostrei para vocês em outros momentos, eles recebendo carta de anabatistas, como aconteceu com Erasmo de Roterdã, ok? Então, alguns realmente chegaram à conclusão que o batismo de recém-nascido estava errado. O cristianismo exige testemunho. E esses que começaram a procurar os anabatistas e se convertendo, muitos deles ficam na cidade. Menon Simons, como eu falei para vocês, nós vamos contar a história dele mais à frente, ele foi um padre que abandonou, foi viver no campo com os anabatistas, não quis saber mais nada com a doutrina católica, nem com a doutrina protestante. Tá ok? Mas alguns, eles não foram viver no campo. É o caso desses agora na Suíça. Eles resolvem formar uma igreja anabatista na Suíça. Olha, vocês não saíram do catolicismo, então agora vocês têm liberdade para o culto de vocês protestante e nós temos liberdade para o nosso culto anabatista. É o que eles estão propondo, né? Bom, eu coloquei aí para a história, para nós podermos ler, um texto da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. É uma enciclopédia muito conceituada, ok? E ela descreve esse momento para nós. Veja o que ela diz. Os irmãos suíços formavam a ala da Igreja Livre na Reforma Zwingliana. Então, explicar novamente para vocês. Então, como eu disse, essa igreja ela foi chamada de Igreja Suíça Livre ou Igreja Livre. Então, essa enciclopédia está dizendo que eles formavam a ala da Igreja Livre. O que significa Igreja Livre? Vivendo numa reforma zwingliana. Prossegue. A princípio, líderes pioneiros como Konrad Grebel e Felix Mentz, já falei um pouco dele para vocês, vou falar ainda mais à frente, até de martírio dele, né? Tinham apenas elogios para Zwinglio. Então, esses são os primeiros anabatistas, ok? São os primeiros anabatistas desse grupo, né, de protestantes zwinglianos. Eles eram católicos, ok? E eles acabam se convertendo em um número considerável ao anabatismo. E eles eram autoridades, professores, pessoas que debatiam bem, ok? Eram formados. Os anabatistas viviam no campo. A maioria sabia ler para ler a Bíblia, pelo que nós vemos na história, tá ok? Então, a princípio, eles elogiaram Zwinglio, né? Faz bem se afastar da Igreja Católica. Já no outono de 1523, no entanto, estavam cada vez mais incomodados com o ritmo adotado pela reforma em Zurique, Suíça, né? Mormente no tocante à prática que Zwinglio adotou, permitindo que o grande concílio dos 200 decidisse quais das formas católicas de doutrina, piedade e prática deveriam ser deixadas de lado. Esses jovens radicais achavam que Zwinglio estava sendo demasiadamente morno e lento em levar a efeito sua visão fortemente bíblica de uma igreja evangélica reformada em Zurique. Ou seja, tinha algumas pessoas que estavam falando, olha, vamos fazer uma reforma de verdade, né? Inclusive a doutrina de recém-nascido nós vamos abandonar. Nós agora queremos ser anabatistas, vamos pregar o batismo após uma confissão de fé. E o que eles disseram aqui também, que Zwinglio tinha permitido que o grande concílio dos 200, o que era esse concílio dos 200? Porque o reino, vamos dizer, ele era formado, né, de príncipes, de cantões que governavam regiões, e esses diversos príncipes e nobres, eles formavam normalmente um grupo político que decidia.
Ou seja, o que esses anabatistas estão reclamando, o que esse historiador, digo, está descrevendo, que os anabatistas reclamavam, era que Zwinglio, ele também se afastou pouco da Igreja Católica. E eles querem abandonar mais, inclusive o batismo de recém-nascido. Ok? O historiador prossegue. Contudo, nada fizeram até serem ordenados a batizar suas crianças pequenas e proibidos de dirigir mais reuniões de estudos bíblicos. Foi então que se reuniram e, depois de orarem com sinceridade, resolveram reservar o batismo àqueles que fizessem declaração de fé, batismo de crentes, e comissionasse mutuamente para saírem como pregadores e evangelistas. A data da organização desta Igreja Suíça Livre foi em 21 de janeiro de 1525. Bom, então, como eu disse para vocês, esse aqui é um texto da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Ela é escrita até por um protestante, tá ok? Então, ela está descrevendo o que está acontecendo na Suíça. Então, ela está descrevendo exatamente essa questão de um grupo que rejeita o batismo de recém-nascido. Eles querem uma reforma, eles querem sair totalmente da Igreja Católica. Nós veremos diversos casos a partir de agora. E esses homens, eles terão um peso no meio anabatista. Porque, pense, seria como uma pessoa com uma grande formação doutrinária de escrita, porque eles tinham, obrigatoriamente, eles tinham que estudar latim, grego, hebraico, aramaico, estudar a história, a formação que eles deveriam ter. Vocês sabem que até hoje a formação técnica de um padre, em termos de história, de muitos temas seculares, é muito boa, é uma formação longa, só que doutrinariamente é herética, né? É péssima. Mas, tecnicamente, ela era boa. Então, você é boa até hoje, a da PUC, né? Que é da Pontífice Universidade Católica. Agora, pense nesse período aqui, um padre que ele viveu a vida toda estudando e, de repente, vou dizer, ele aceita Jesus como Salvador, entra numa igreja anabatista e que o pregador está dizendo que o batismo de recém-nascido não tem valor, que, na verdade, quem faz isso nunca deu um testemunho de fé em Jesus Cristo, que o homem tem que fazer isso quando adulto. A pessoa é iluminada, ela fala, está certo, eu quero rejeitar aquele batismo de recém-nascido e quero adotar então essa fé agora. E entram para a igreja anabatista. E eles agora formam na Suíça essa Igreja Suíça Livre. E vai causar o quê? Vai causar um confronto com Zwinglio. Porque Zwinglio, o que ele estava fazendo? Ele criou uma igreja ligada ao Estado. Vocês estão observando que essa era uma questão complicada no mundo antigo. Tá bom? A Igreja Católica e as igrejas protestantes, no mundo antigo, 500 anos atrás, né? A Igreja Católica e as igrejas protestantes, elas defendiam unanimemente que a igreja deveria estar ligada e até submissa ao Estado. Foi isso que esse historiador aqui acabou de dizer que o protestante Zwinglio fez. Ele entregou para os príncipes e eles poderiam decidir o que seria feito da religião. Então haveria só uma religião. Eles aceitaram, Zwinglio, beleza, aceitamos a tua pregação, mas tem que ser só uma religião aqui nessa região. E quem vai decidir essas somos nós. E Zwinglio concordou. Ou seja, era um grupo político decidindo religião. É o mesmo que a Igreja Católica. E todas as igrejas protestantes, a regra é essa. Vocês podem submeter isso que eu estou falando para vocês a professores de história, para que vocês consigam ver que o que está acontecendo é uma injustiça na história, porque descreve que só havia um tipo de igreja, que era a Igreja Católica, e que todas as outras eram seitas. Quem deu autoridade à história para dizer que os anabatistas eram seitas? Bom, nós sabemos que foi uma invenção de Agostinho de Hipona. Ok? Foi invenção de Agostinho de Hipona. Mas, na verdade, haviam outras igrejas sim. Então, agora, o que está acontecendo aqui na Suíça é que alguém tenta registrar uma igreja, fazer uma igreja funcionar dentro de um Estado novo. Dentro de um Estado novo, porque vamos considerar
reforma de Zwingli na Suíça foi, na verdade, a primeira reforma que ocorreu. Porque Lutero vai acontecendo aos poucos. Ele vai ser excluído da Igreja Católica em 1521. Até ali ele ainda era católico. Ele estava, né, debatendo com o Papa, com o Imperador. Estavam questionando ele. Mas em 1521 ele é excluído. Em 1519 os Zwingli já tinha separado vários estados, já não tinham mais ligação nenhuma com a Igreja Católica. Tá bom? Bom, esse historiador, ele prossegue. Ele fala então de uma reunião que esses anabatistas fizeram, ok? Organizando a Igreja Suíça Livre em 21 de janeiro de 1525. E ele diz, nessa reunião de organização, os 3 líderes mais fortes eram anabatistas, tá bom, irmãos? Conrad Grebel, que morreu em 1526, Félix Mendes, martirizado no começo de 1527, eu vou contar a vida dele para vocês, tá bom? E Georg Blaurock, severamente espancado e banido de Zurique em 1527, tendo morrido queimado no Tirol em 1529. Depois de os primeiros líderes saírem de cena, o manto da liderança passou para um ex-monge beneditino do sul da Alemanha chamado Michel Sattler, que também vai se converter à Igreja Anabatista. Então é interessantíssimo esse verbete dessa enciclopédia histórico-teológica. Agora veja o que ela diz aqui. Ela mesmo já lista que os anabatistas serão todos mortos. Essa liderança, eles serão mortos por quem? Eles serão mortos pelos protestantes. Zurique, nesse período, ela era protestante, dirigida por Zwinglio. E Zwinglio, ele vai decretar, ok, a morte de todos aqueles que praticarem o que ele chamava de rebatismo. Tá bom? Nós vamos estudar a vida desses homens, o martírio deles, ok, para ficar como um exemplo para nós.